a todos. Espero que estejam bem, especialmente aquelas que têm 64 anos. Vamos orar. Agora vamos orar. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente a semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu o designei. Senhor, nós choramos que assim seja. Acreditamos que a Tua Palavra tem poder. Então oramos, Senhor, que Tu possas agora falar connosco através da Tua Palavra, no poder da Tua Palavra, para nos moldar e transformar. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. As minhas emoções andavam aos saltos: entusiasmo, medo, stress, preocupação. O que estamos a fazer? Pensei eu, enquanto esperava que o avião descolasse. Será que nós somos malucos? Não é para responder, eu sei que vocês já sabem que sim. Como é que nós vamos lidar com estas mudanças? Será que as pessoas lá vão ser simpáticos? O que devemos esperar ao fazer mudança para Portugal? Foram alguns pensamentos meus há 10 anos e pouco. Bem, eu imagino que a Ruth tivesse pensamentos semelhantes, parecidos, a caminho para Belém, há mais ou menos 3.000 anos. Pois isso nunca fez parte dos seus planos. Ou seja, quando ela era criança, ela nunca sonhava: olha, se cada dia eu vou mudar para... Não. Mas como muitas vezes acontece, Deus interveio e a sua vida tomou um rumo inesperado. Pois muitos anos antes, Noemi e Elimelech, um casal judeu, saiu de Judá para escapar da fome e foi viver na terra de Moab. No entanto, embora Moab tivesse prometido vida, só trouxe morte. Lembra-se? Apenas morte, não é? Primeiro, Elimelech morreu e depois os seus 2 filhos morreram, deixando Noemi com as suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth. E isto era o pior cenário possível para Noemi, pois agora ela estava a viver como viúva, sem filhos, a viver num país estrangeiro, sem meios de sustento e sem segurança. Então, se calhar não é surpreendente que ela decidiu de voltar, separar-se das suas 2 noras e regressar a Judá. No entanto, o que é surpreendente, e nós vimos isso na semana passada, é que Ruth se recusou a deixá-la. Abre comigo, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, na página 192, na minha Bíblia. Ruth, capítulo 1, versículo 16, onde Ruth diz o seguinte: não me inches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me prover, se outra coisa que não seja amor me separar de ti. Ou seja, foi uma decisão bastante corajosa de parte de Ruth, e uma que ia mudar a sua vida para sempre. Pois Ruth, ela estava a dar as costas a Moab, deixando para trás a sua identidade, os seus bens, a sua família e os seus deuses. E ela estava a comprometer-se com Noemi, com o seu povo e com o seu Deus. Foi um momento chave nesta história. Será que vocês conseguem imaginar elas a caminhar em silêncio para Belém? 1 milhão de pensamentos a passar pela sua cabeça. Os pensamentos de Ruth. O que eu estou a fazer? Será que eu tomei a decisão certa e sábia? O que vai acontecer comigo agora? Como será a minha vida? O que eu devia esperar? São perguntas que muitas pessoas têm quando elas estão a considerar seguir Jesus pela primeira vez.
Ou seja, se eu deixar Moab e tudo o que ele representa, ou seja, se eu me arrepender da minha idolatria, rebeldia, pecado, e seguir Jesus, o que vai acontecer a seguir? Como será a minha vida? O que eu devia esperar? Essas são as perguntas com as quais Ruth, capítulo 2, lida de maneira maravilhosa. Então vamos ler agora Ruth, capítulo 2. Isto é a próxima secção. Ruth, capítulo 2, eu vou ler. Diz o seguinte. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava rojos segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moab. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desta pela manhã até agora está aqui, menos um pouco e esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se segava e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se a rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Chega-te para aqui e come do pão e mola de um vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobrejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-os para que os apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhada naquele campo até tarde, devorou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobrejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia dos servos de Boaz para colher até que a cega de cevada e do trigo se acabou.
e ficou com a sua sogra. É uma história fascinante, é uma história verídica, ou seja, de facto aconteceu há 3.000 anos e é fantástico. É fantástico. A história começa, ou seja, se vocês têm Bíblias abertas, seria uma grande ajuda. Então, Ruth 2, a história começa com um vislumbre de esperança, não é? Para Ruth e Noemi. Versículo 1. Tinha Noemi, um parente, do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ou seja, o facto de esse parente existir era uma boa notícia, pois naqueles dias os parentes tinham uma obrigação de cuidar dos necessitados dentro da sua própria clã. Então talvez houvesse alguém que pudesse ajudar Noemi e Ruth, afinal. Mas a pergunta é, será que ele iria? E não ia demorar muito até descobrirem. No versículo 2, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, já que terás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. O conceito de recolher espigas é esquisito para nós. É muito esquisito, é estranho, não é? Ou seja, basicamente a pessoa segue os ceifeiros no campo e apanha tudo o que eles têm deixado para trás ou deixado cair. Era um ato de desespero, feito apenas para quem vivia na pobreza extrema e não tinha outra forma de sobreviver. É tipo aqueles contentores de lixo que nós temos na rua. É tipo ir para elas e tentar encontrar restos de comida que dá para depois aproveitar e comer. É um ato de desespero. No entanto, a decisão de Ruth de ir aos campos recolher espigas não foi principalmente um ato de desespero para ela, mas também um ato de fé. Porquê? Como? A fé no Deus da aliança e no seu povo da aliança. Pois, segundo a lei do Antigo Testamento, em Levítico 19, o povo de Deus não devia colher tudo dos campos. Não devia. Muito pelo contrário. Elas deviam, de propósito, deixar bordas dos seus campos, qualquer coisa que estivesse a crescer nas bordas dos seus campos, bem como as espigas que tinham deixado cair sem querer. Porquê? Ou bem, não faz sentido do ponto de vista económico, ou seja, é tipo um desperdício, não é? Podíamos colher e vender e receber mais. Mas, diz o Senhor, para o pobre e para o estrangeiro. Deus sempre importava com os pobres e estrangeiros, sempre. Talvez Ruth soubesse tudo isso. Talvez ela soubesse que recolher espigas era oficialmente permitido no meio do povo de Deus. Mas temos de lembrar que tudo isso aconteceu quando? Durante a época de... Alguém sabe? Época dos juízes, não é? Época de juízes. Um período muito complicado. Um período em que a maioria das pessoas ignorava, rejeitava, desaparecia a lei de Deus, praticando violência, imoralidade sexual e idolatria. É tipo Guerra dos Tronos, mas bem pior. Bem pior. Então, para Ruth, uma moabita ir recolher espigas no campo de alguém era uma coisa bastante arriscada. Será que elas iriam expulsá-la? Será que elas iriam molestá-la? Ou pior? Não. Não. Mesmo sendo uma pobre viúva numa terra estrangeira, a primeira coisa que Ruth descobre ao chegar à terra prometida é a bondade de quem mostra favor ao estrangeiro. A bondade de quem mostra favor ao estrangeiro. Ou seja, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Não sei sobre vocês, mas eu gosto muito quando a Bíblia diz coisas como por casualidade. Não é acaso, de maneira aleatória. Ou seja, ela estava a confiar em Deus e a confiar nas promessas de Deus e confiar na palavra de Deus. E, por coincidência, não é? Ela entrou no campo que pertence a um parente próximo. Não é por coincidência. Claro que não é. Não é aleatório, não é? Deus está a agir para o bem do seu povo e para o bem do estrangeiro e da pobre. Ele está a agir para o bem.
Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam a eles: o Senhor te abençoa. Então, finalmente, nós conhecemos Boaz e descobrimos que ele não é apenas um homem rico e influente, mas também é um homem de Deus. Alguém que não deixa Deus na igreja no domingo, nem na sua casa na segunda-feira, mas ele leva Deus para o local de trabalho, não é? O Senhor seja convosco. Ele não tem vergonha da sua fé. Ele fala abertamente sobre isso, porque faz parte da sua identidade. Mas também ele é alguém bastante atento, não é? Versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? De quem é? Ou seja, de quem família ela pertence? Quem está a cuidar dela? E versículo 6, a resposta: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas vós os segadores. Assim ela veio, deixa pela manhã, até agora está aqui. Mexe um pouco e esteve na choça. Ou seja, há várias coisas que o servo disse, não é, Boaz? Mas há uma coisa que é impossível ignorar, impossível não reparar. Vocês repararam? É impossível não reparar. Vocês repararam? Espero que sim. Uma ênfase clara aqui. Versículo 6. Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Ou seja, ela é uma estrangeira. É como se tu estivesse a viver na Ucrânia. Este é um rapaz russo, que veio de Rússia. Aquela palavra vai... Epá, moabita, Moab. Terra dos inimigos. Não. Ela é estrangeira. Ela não é uma de nós. E a questão é, o que Boaz vai fazer agora? Como é que ele vai tratar essa estrangeira que vem a ele à procura de favor? Versículo 8. Então diz Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Filha minha. Que palavras, não é? Não, moabita, refugiada, pobre, inimiga, imigrante, estrangeira, mas filha minha. As palavras são cheias de gentileza, de compaixão. Aqui temos um homem bondoso, genuinamente bondoso. E o que ele diz? Oh, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes aqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos seus servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ou seja, Ruth estava a procurar alguém que ia lhe mostrar favor e agora ela encontrou Boaz. Alguém que mostra favor ao estrangeiro. Pois repara na sua bondade e graça enquanto ele fala com ela. Ele pede-lhe a ficar perto dos seus outros servos enquanto elas colhem para que possa ter boa companhia. Versículo 8. Versículo 9. Ele disse-lhe para ficar no seu campo em vez de ir para outro lugar, porque ele vai protegê-la. Moabita, estrangeira, protegê-la. Versículo 9, mais uma vez, ele oferece de graça toda a água que ela precisa, sempre que ela precisa, para saciar a sua sede. Ou seja, estão a ver a bondade de Boaz perante esta estrangeira, Moabita. Certamente, Ruth, ela não consegue acreditar o que está a acontecer. Não consegue. Versículo 10. Então, ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? E versículo 9, a resposta de Boaz: bem-me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, porquê Boaz estava a mostrar tanta bondade para com Ruth? Não por causa das suas obras, não por causa da sua beleza, mas porque ela se refugiou no Senhor, Deus de Israel. Porque ela foi buscar refúgio sob as suas asas. E todos aqueles que fazem isso
descobrem que eles são bem-vindos. São protegidos. São recipientes da sua sublime graça, independentemente de quem são, de onde vieram e do que fizeram. E a Ruth percebeu isso. E por isso, quando ela resposta dela, versículo 13, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. O que nós temos aqui é uma imagem do que acontece quando alguém coloca a sua confiança em Deus da Bíblia. Quando alguém compromete, segui-lo, quando alguém corre para ele em busca de refúgio, quando alguém busca abrigo sob as suas asas, pois ao fazê-lo, esta pessoa vai descobrir alguém que é em todos os aspectos maior e melhor que Boaz. Alguém cuja bondade é ilimitada. Alguém que mostra favor, tanto favor, para com os estrangeiros, para com os que não merecem, para com os que são os ninguéms do mundo, para com pecadores como nós. Pois Boaz aqui aponta-nos para Jesus, não é? Jesus, aquele que encarnou a bondade e que sempre mostrou favor ao estrangeiro. Jesus que é manso e humilde, cheio de compaixão e misericórdia. Jesus que nunca ia esmagar uma cana quebrada, nem ia apagar a torcida que fumega. Jesus que nos protege do mal. Jesus que nos recolhe. Jesus que não faz distinção entre a raça, classe, cor, nacionalidade. Jesus que nos sustenta, não com água física, mas com água viva, água que transporta para a vida eterna. E esta é a primeira coisa que Ruth descobriu depois de rejeitar os seus ídolos e confiar em Deus da Bíblia. E isso é algo que nós também vamos descobrir se nós fazemos igual. Vamos descobrir qual bom Jesus é. Mas há mais. Pois Ruth não apenas descobre a bondade de quem mostra favor ao estrangeiro, mas também ela experimenta a bondade. Não apenas descobre, mas experimenta a bondade de quem satisfaz o vazio. Então, versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achei-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu pecado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Ou seja, Ruth agora está a experimentar a bondade daquela que satisfaz o vazio. Já vimos isso, não é? Quando ele permite que ela apanhe espigas no seu campo e quando ele lhe dá proteção e água. Mas agora, hoje vai além do que era esperado ou exigido pela lei de Deus. Ou seja, venha aqui, ele diz, enquanto convida Ruth a Moabita para juntar a elas. Coma este pão, molhe no vinho o teu pecado, enquanto ele, com generosidade, oferece comida da sua mesa. Que é bem mais do que Ruth poderia imaginar, mesmo nos seus sonhos mais malucos. Mas ninguém ia ser convidado a comer com alguém. A esfomeada a ser alimentada, a pobre a ser satisfeita. Mas há mais, versículo 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os gavelos deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, que as apanha e não a repreendais. Ou seja, aqui é quase cómico. Não sei se vocês já perceberam. É quase cómico aqui, não é? Boaz está a fazer tudo o que é possível para garantir que a Ruth vá embora satisfeita. E ela realmente fica satisfeita, certo? Versículo 14. Ela comeu e se fartou. E ainda lhe sobejou. O versículo 17. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Versículo 18. E viu o seu sogro o que havia apanhado, também o que lhe sobejava. Depois de fartar-se, tirou e deu a sua sogra. Ou seja, Ruth e Noemi, elas não ficaram com apenas o que elas precisavam para sobreviver. Isso não foi tipo o mínimo possível, não é? Não. Elas tinham suficientes para ficarem satisfeitos. Não mais. Elas tinham mais do que suficiente para ficarem satisfeitos. Que diferença quando comparamos com o que Moab tinha nos dado. Lembra-se do capítulo 1, versículo 20. 1, versículo 20.
Noemi está a falar e ela diz, ao regressar, ela diz: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, na fartura eu parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Ou seja, no capítulo 1, Noemi foi para Moab cheio, mas voltou vazio. Mas no capítulo 2, ela e Ruth chegaram a Belém vazias, mas ficaram rapidamente cheias. E Ruth pagou o quê? O custo para Ruth. A comida, a proteção, a bebida, as espigas, tudo era grátis, não é? Houve uma boa promoção, melhor do que Black Friday. Ou seja, Ruth, ela não precisava de pagar nada. Na verdade, ela não podia pagar nada. Tudo o que ela podia fazer era depender do favor imerecido de Boaz. E ao fazê-lo, ela experimentou a bondade daquele que lhe mostra favor e satisfaz o vazio. Mais uma vez, é uma pequena imagem do que podemos esperar quando nós colocamos nossa confiança em Jesus e o seguimos. Pois Ele também nos convida a vir a Ele, a comer com Ele, a ficar satisfeito com Ele. Pois Jesus veio para preencher o vazio, para satisfazer os pobres, para oferecer vida em abundância, que nunca vai ser encontrada em dinheiro, ou trabalho, ou família, ou qualquer outra coisa. Pois é encontrada apenas em Jesus. Então Ruth descobriu a bondade que quem mostra favor ao estrangeiro. E experimentou a bondade de quem satisfaz o vazio. Mas também, ela e Noemi ficaram surpreendidos com a bondade de quem não abandona os vivos nem os mortos. Surpreendidos com a bondade do Redentor, que não abandona os vivos nem os mortos. Versículo 19. Então, lhe disse a sogra. Eu gosto muito de que a sogra faz perguntas, não é? Obviamente. A sogra faz isso. Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te colheu favoravelmente. Noemi está muito confusa, não é? Confusa, animada, surpreendida, espantada. Tipo, como é que chegou em casa com tanta comida? Roubou alguém? O que aconteceu? Quem mostrou favor a ela? Versículo 19. Ruth, a boa nora, contou tudo à sua sogra, onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor, sim, diz lá, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, sim, diz lá, vá lá, é Boaz. E com isso, Noemi explode em louvor a Deus de Israel. Versículo 20. Bendito seja Ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Noemi está impressionada, maravilhada com a bondade mostrada por Boaz. Pois ao fazê-lo, ele deu-lhes a esperança. É a esperança para o presente e para o futuro. É a esperança para os vivos, ou seja, Noemi e Ruth, e a esperança para os mortos, ou seja, Elimelec. O que isso significa? Vocês têm que voltar na próxima semana para descobrir o que isso significa. Não vou dar spoiler. Mas, por enquanto, reparem o espanto de Noemi perante tanta bondade. Perante a bondade de Boaz, sim, mas também perante a bondade do Senhor. Noemi, ela sabia que o Senhor era soberano sobre todas as coisas. Ela sabia que nada acontecia por casualidade, por acaso, nada. Foi isso que o tornou a morte do seu marido e filhos tão difícil para entender. Mas agora, ao ouvir o que tinha acabado de acontecer com a Ruth, ela sabia que tudo aquilo foi graças ao Senhor, que não os tinha abandonado, mas cuja providência levou Ruth a encontrar Boaz, um dos seus parentes. E não apenas um parente qualquer. Versículo 20, um resgatador, ou redentor, que é muito significativo.
Pois, como já vimos, todos os parentes tinham alguma responsabilidade para com as pessoas da sua família, mas o Redentor tinha uma responsabilidade ainda maior. Pois, segundo a aliança, um Redentor tinha uma obrigação de cuidar da família e dos bens do falecido. Aqui não diz o que isso quer dizer na prática, mas o que quer dizer é tem que voltar na próxima semana para descobrir o que isso tem a dizer, o que isso faz, o que isso diz na prática. Mas o ponto aqui é que Boaz é um destes resgatadores, um destes redentores. E isto dá a esperança a Noemi e a Ruth. É algo que deixa-os maravilhados, surpreendidos com a bondade, surpreendidos com o favor, surpreendidos com a generosidade, surpreendidos com a provisão, surpreendidos por Boaz e surpreendidos pelo soberano Senhor. Então estamos no fim do capítulo e já vimos muita coisa, não é? Mas antes de terminarmos, vale a pena ver como Ruth respondeu ao que acabou de acontecer. Versículo 21. Continua Ruth, a Moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será a filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia dos servos de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Ou seja, o que ela fez? O que ela faz? Depois de descobrir e experimentar e ser surpreendida pela bondade do seu Redentor, ela não entra em nenhum outro campo. Óbvio. Claro. Ela não começa a procurar uma outra pessoa ou outra coisa. Claro que não. Pois ela sabe que ela agora tem tudo o que ela precisa. E mais. E assim, ela fica com ele para colher o seu campo até que o fim da colheita. Meus amigos, embora seja um final feliz da história, faz-nos perguntar: será que é só isto? Será que ela vai ficar a viver com a sua sogra? Nada contra sogras, mas a ficar a viver com a sua sogra para sempre? Isso não parece o fim do Disney, não é? Que elas viveram felizes para sempre. Não parece. Ou será que há mais por vir? Bem, vamos descobrir na próxima semana. Amigos, quando eu cheguei em Portugal há 10 anos, eu não sabia o que eu devia esperar. Era tudo um grande desconhecido. Mas o que Ruth 2 nos mostra é o que nós podemos esperar se nós tomarmos a decisão de deixar os nossos ídolos para trás e começar a seguir Jesus. Pois podemos esperar de descobrir a bondade, experimentar a bondade, ser surpreendido com a bondade do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que mostra favor aos estrangeiros, satisfaz o vazio e dá esperança aos vivos e aos mortos. O que mais poderia ser melhor que isso? Vamos orar. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ó Senhor, nós estamos aqui e nós sabemos que todos nós, éramos inimigos teus, éramos estrangeiros, longe das tuas promessas, longe da aliança, a viver no mundo sem esperança. Mas, Senhor, é tão fantástico que aquelas que buscam refúgio sob as tuas asas vão encontrar este refúgio, vão ser bem recebidos e vão experimentar, descobrir, ser surpreendido com a tua bondade. Senhor, obrigado. Obrigado que tu és o Deus cheio de amor, cheio de bondade e compaixão para conosco, Senhor. Nós temos vidas complicadas, temos vidas confusas. Nós falhamos. Nós temos tantas inseguranças, incertezas, dificuldades. Mas tu és bom. Tu és majestoso, tu és glorioso.
e Tu és bondoso. Senhor, obrigado. Senhor, nós oramos que cada pessoa que possa, esta semana, possa agora e ao longo da sua vida, possa buscar refúgio sobre as Tuas asas, Senhor. Que todos nós possamos colocar nossa confiança em Ti e experimentar e viver a bondade que vem de Ti, Senhor. Que nós possamos evitar a tentação de tentar ir buscar refúgio em outros campos, em outras áreas. Que é dinheiro, ou família, ou trabalho, ou seja o que for, Senhor. Mas que nós possamos apenas ir para Ti, correr para Ti, sabendo, Senhor, que Tu nos dás não o mínimo possível, mas Tu nos dás tudo o que nós precisamos e mais para viver a vida com abundância e vida plena. Então, Senhor, que nós possamos lembrar disso e alegrar-nos nisso agora e para sempre. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.